Boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui nesta aula de explicação do plano de ensino de Fundamentos da Educação, licenciatura em Dança, do primeiro semestre, do segundo semestre de 2026. 80 horas aula e 60 horas relógio. Ela é em EAD, com 3 encontros presenciais. Os dias e horários: quarta-feira, das 8 às 9h40, quinta-feira, das 10h50 às 12h30. Sobre competências, habilidades, atitudes e ementa, no próprio cronograma de aulas que eu irei apresentar, nós vamos ver exatamente as competências, habilidades e atitudes e quais são os conteúdos, no caso, nós chamamos de bases tecnológicas, ou ementa. Por isso que isso aqui vem do ementário do PPC. Só que isso aqui é um plano de ensino que todo professor tem que fazer no início do semestre ou do ano, com qualquer turma e nível. Cronograma de aulas. Fiz ontem à tarde, para vocês terem ideia, uma página, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 páginas só de cronograma, porque são 40 encontros de 2 horas, até o dia 10/12. Lembrando que 9/12, por exemplo, é uma quarta-feira, 2 horas. 10/12, uma quinta-feira, 2 horas. Então, nós vamos seguir semanalmente pelo WhatsApp. O WhatsApp vai ser um contato que eu terei com vocês, como nós já estamos tendo. Então, aqui, ó, primeira aula, dia 29 de julho, uma aula inaugural, apresentação do IFB, gestão e curso. Conversa em grande grupo no auditório. 30/7, vocês estavam em atividade, gestão do curso, diversidade de atividades. 5/8 foi a nossa primeira aula presencial, uma conversa informal em grande grupo, o papel da escola e do professor, aonde vocês ficaram de fazer em casa um desenho com um papel, se expressar o quê? Tá aqui para baixo. O papel social da escola e do professor. Vai ser nessa aula do dia 28/8, que é uma aula EAD síncrona. Quando é síncrona, todos juntos no link do Google Meet. É o mesmo link para toda a aula síncrona. Lembra que o professor Marcos e o professor Marcelo falaram, vocês têm que estar disponível, porque toda quarta e toda quinta só tem aula EAD. Se for presencial, o professor marcou naquele dia, você tem que ficar na escola para assistir uma aula minha, se for síncrona, logo em seguida, numa quarta ou numa quinta-feira, ok? Ontem foi uma exceção, porque nós não tínhamos combinado isso. Aula síncrona no Google Meet. Aula assíncrona são atividades que vocês estarão fazendo. Então, nós vamos seguir cada dia. Por exemplo, 6/8 é uma aula síncrona, que seria hoje. Vocês pediram para gravar um vídeo. Estou gravando e vou depositar e vou explicar também nesse vídeo ou no WhatsApp o link do NEAD para vocês entrarem, certo? Então, dia 12/8, texto 2 do material didático, vocês já receberam no WhatsApp. Então, eu já expliquei como é que olha o texto, está lá no WhatsApp. É o texto 2. Ele chama Função Social da Escola. É uma aula síncrona, não tem encontro no Google Meet. Cada um na sua casa está fazendo a tarefa. Construção de um resumo, ler o texto 2, de 2 a 3 páginas digitado. É a nota 1 valendo 10 pontos. A aula do dia 13, que é quinta-feira, continua a mesma tarefa.
A aula do dia 19, que é quarta-feira, continua a mesma tarefa. E aqui está o dia de depósito no NEAD. O dia de depósito será que dia? Dia 20 do 8, 26, ou 21 do 8 de 26. Aí faltou eu colocar a chamada. Aí eu vou explicar para vocês. Essa chamada do dia 12, do dia 13 e do dia 19, eu vou explicar no WhatsApp. Vocês podem fazer no dia 19, no dia do depósito. Ah, não precisa. Porque no dia do depósito, quem depositou vai ter a nota, né, a correção, e as chamadas desses dias, dessas tarefas, da tarefa do resumo, certo? Dia 20 do 8 já é outra tarefa, uma aula síncrona no Google Meet, que nós vamos apresentar a folha em branco sobre o contexto vivido nas escolas, o papel da escola e do professor em minha vida, que vocês levaram para casa. Nós vamos nos encontrar no Google Meet dia 20 do 8 para vocês apresentarem isso aí. 26 do 8, uma aula de tarefa, educação informal, formal e não formal. Vocês vão ler um texto que eu vou deixar no NEAD e vocês vão fazer uma atividade questionário. Dia para ler o texto, depositar atividade 2 no NEAD, dia 26 do 8, das 8 às 9h40. Vai estar fechado lá para o depósito. Então, é prestar atenção nas datas e toda segunda-feira eu entro em contato no WhatsApp para explicar para vocês o que é a semana de acordo com o plano de ensino. E continua, 27 do 8, a mesma coisa, assíncrona, ou seja, cada um em casa. Vão assistir uma aula gravada que está no NEAD e uns slides para ler. Aí vão fazer a chamada no WhatsApp após a conclusão das atividades. Que atividades? Essas duas. A chamada iniciará no dia 27, às 10h50, e será fechada no dia 27, às 12h30. Então, tudo isso aqui eu vou colocar toda segunda-feira para chamar a atenção de vocês e a gente se organizar. Depois, em novembro, ou em setembro, a gente entra na ética profissional do professor, na docência, que é o texto 4. Então, é uma aula, sem ser, é uma aula assíncrona, onde vocês vão ler o texto. Dia 3, continua a leitura do texto. Dia 9, continua a leitura e faço a chamada do dia 2, 3 e 9 de setembro. Somente no dia 9, neste horário aqui, das 8 às 9h30. Ou seja, ler o texto, li tudo, vou fazer a chamada que eu li o texto. Então, a aprendizagem ela é muito individual, ela é de responsabilidade de cada um. 10 do 9 é uma aula no Google Meet, todos presentes. Vou apresentar slides apresentados por mim, ética e moral e historicidade da ética. Depois, postura ética, uma aula assíncrona. Vão assistir 5 vídeos produzidos sobre postura ética, eu que fiz, e fazer uma atividade no questionário. Aqui tem o dia do depósito. Depois, nós vamos dividir o seminário, temas emergentes nas escolas, bullying, sexualidade, que está até escrito aqui na ementa. Vou ler para vocês, ó. Sexualidade, violência, drogas, bullying, desigualdade, justiça social, políticas de educação ambiental, tudo isso vocês podem falar nesse seminário aqui. São 2 grupos, certo? 2 grupos. Ó, fazer a divisão no WhatsApp dos 2 grupos com a definição dos temas. Depois disso, fazer a chamada, tudo explicadinho. Aí vocês vão ter aula livre, assíncrona, para organizar o grupo. A chamada será feita só no dia 7 de outubro. Tudo isso vocês estão trabalhando sem chamada. Organização do grupo. Dia 1º ainda, organização, 2 semanas para preparar. Esse seminário não é para ter trabalho escrito, é um trabalho no data show. Cada grupo, né, são 2 grupos, a turma é pequena, e um dia de apresentação, cada grupo terá, que dia vai ser a apresentação? Dia 7, 2 horinhas. Então, cada grupo terá o quê? 30 minutos de apresentação, para depois a gente fazer um fechamento.
A apresentação será dia 7. Aí, no dia 7 é uma aula presencial. Quem for e participou, vão fazer a chamada no dia 7 de todas essas outras chamadas do seminário, certo? Depois a gente entra na desigualdade de acesso e permanência na escola dos estudantes. É uma aula onde estarão em casa, vão assistir o vídeo e vão produzir um texto de 10 a 20 linhas. O vídeo e o significado para a minha prática pedagógica. E vai depositar no NEAD, dia 8/10, no horário tal e tal. Tudo explicadinho aqui, tá? Professora, por que você fecha a quantidade de linhas? É chato isso. Só para vocês fazerem uma síntese primeiro. Pensarem nos temas que vão escrever e organizarem um pensamento nessa quantidade de linhas. Isso é muito bom para nós treinarmos assim, tá bom? Dia 14/10, a desigualdade mais da condição do trabalho do professor. É outro filme, Carregadoras de Sonhos. Também a mesma atividade, está tudo aqui certinho. Depois, nós vamos ter uma aula no Google Meet para discutir os 2 filmes que nós vimos em casa. E aí continua o texto 1. Professora, por que começou no 2, depois foi para o 4, do material didático que está no WhatsApp? Porque é assim mesmo, a sequência é lógica de pensamento. Texto 1 fala sobre educação, escola e didática. Saímos da sociedade e entramos na didática do professor. Vocês vão ler e fazer a chamada. Depois, vocês continuam lendo e façam a chamada. Aí tem, em novembro, inicia Didática e Tendências Pedagógicas, é uma aula do Google Meet. Vamos discutir o texto 1 da didática, certo? E vou apresentar slides da tendências pedagógicas, importantíssimo, cai muito no concurso de professor. 5/11, nós vamos entrar o texto 5 do material didático, a construção do conhecimento em sala de aula. Vocês vão ler, já é um texto de preparação para a prova, assim como todos os outros. Continuam lendo, aí tem o dia da chamada, continuam lendo, façam a chamada, e aí nós vamos entrar em outra aula assíncrona, onde vocês vão assistir um filme, A Educação Proibida. Não é todo o filme, depois eu vou falar até onde, assistir o filme e fazer a chamada. Vai cair na prova um pouquinho desse filme aqui, A Educação Proibida. Aí entra uma aula assíncrona, gravada, sobre aprendizagem significativa, gravada por mim, cai muito no concurso. Depois nós vamos ter uma aula do Google Meet, que uma colega vai apresentar para vocês, que ela é especialista em neurociência no processo ensino-aprendizagem, uma colega da turma de vocês. Ela vai apresentar essa aula no Google Meet para nós, tá bom? Vamos privilegiar a nossa colega. E entramos no final, a história da educação no Brasil. Aí eu tenho um livro publicado no IFB, vocês vão ler só o capítulo 2 do meu livro, que é sobre a história da educação do Brasil. Aí nós vamos ter uma aula no Google Meet para eu apresentar esse tema da história da educação no Brasil. Início de dezembro, vamos ter uma aula presencial, que é a prova de todo esse conteúdo. Não se preocupem, vocês vão tirar ótima nota, questões de concurso de professor. É uma provinha um pouco grande, que tem que marcar X, botar falso e verdadeiro, escrever um pouco, tem uns desenhos para interpretar. Então, ela é uma provinha aí que vai dar para fazer na aula presencial. Vale 10 pontos, porque o seminário é a segunda nota, que vale 10 pontos. São 3 notas, né? O resumo, o seminário e a prova. 3/12, vocês vão voltar presencial. Nós vamos corrigir a prova, fechar tudo de nota e fazer a festinha de despedida com bolo e tudo. Aí, se for o caso, recuperação final, eu vou chamar quem precisa. Quem não precisa está liberado. Dia 10/12, todo mundo liberado. Vai ficar só eu fechando o diário, tá bom? E é isso aí, a metodologia já está explicada, aqui tem as notas, nota 1, nota 2, nota 3, que já sabe o que é, de recuperação paralela, vocês vão dar uma lida em casa. Este plano de ensino vai ficar no NEAD. Então, obrigada a todos.